definidor praticamente, tanto o treino de hoje quanto de amanhã, para o técnico Fernando Diniz entender qual será o time titular do Vasco contra o Fortaleza. E a informação, amigo vascaíno, que eu tenho a trazer a você sobre essa partida de amanhã é surpreendente, tá? Parece que o técnico Fernando Diniz, depois da partida contra o Vitória, no domingo retrasado, entendeu qual deve ser o time titular do Vasco da Gama. Diferente do que vinha acontecendo nos últimos jogos, em que a torcida perdeu completamente a paciência com o Pablo Verratti e pediu a presença dele no banco de reservas, e o Diniz insistia com o Verratti no time titular, ele viu que nos 45 minutos finais contra o Clube Baiano em São Januário, onde o Vasco saiu, atrás do placar e conseguiu, com a entrada de Andrés Gomes, mudar completamente o jogo, que aquela é a melhor escalação. E diante disso, nos últimos treinos, o técnico Fernando Diniz vem utilizando o ponta colombiano no time titular, empurrando o Ryan para esse papel de falso 9, de atacante, centroavante, Nuno Moreira permanecendo na ponta esquerda e tendo esse trio ofensivo mais intenso, mais dinâmico e dando a total possibilidade para o Felipe Coutinho trabalhar com tranquilidade no meio-campo, sem precisar ficar correndo mais do que ele talvez tenha necessidade. O Vasco com Verratti, Coutinho automaticamente sobrecarrega o camisa 10 e faz com que ele tenha um poder de marcação maior e perca talvez a qualidade com a bola nos pés diante de um cansaço. Sem o Verratti no time, o Coutinho corre menos e vai entregar muito mais. Então, nos últimos treinos, o Fernando Diniz ele vem fazendo essa alteração. O Verratti, diante disso, pode sim aparecer no banco de reservas nessa próxima quarta-feira. Andrés Gomes vem treinando como titular. Uma informação que pelo menos me anima muito, cara. Eu já tô querendo ver o Andrés Gomes no time titular. O Ryan atuando como esse falso 9 ao lado do Nuno Moreira há muito tempo e o Verratti um pouquinho no banco, Falando sobre o mais novo uniforme do nosso Vascão, que será lançado nesta próxima sexta-feira. O Vasco da Gama está indo em direção ao seu último uniforme com a capa antes do término desse contrato que está desde 2020, em vigor. Vasco e Capa foi uma parceria que deu muito certo. Vasco e Capa foi uma parceria que deu à torcida Cruz Maltina lindos uniformes e nessa sexta-feira será, creio que, fechado com chave de ouro essa parceria. E esse último uniforme do Vasco da Gama, o terceiro uniforme, ele terá algo muito diferente. Um chip com conteúdo interativo que pode ser atualizado nos próximos 12 meses com promoções exclusivas. Essa camisa nova do Vasco da Gama, este terceiro uniforme, será em homenagem ao título de campeão de terra e mar, que completa 80 anos em 2025. Para você que não sabe, em 1940, o Vasco da Gama foi o primeiro clube carioca a conquistar no mesmo ano o título carioca de futebol e o título carioca de remo. E exatamente por conta disso foi dado ao Vasco da Gama o título campeão de terra e mar. Título esse, que o Vasco leva também no seu próprio hino. Então, a Capa deixou para a sua última edição de terceiro uniforme homenagear os 80 anos desse título que o Vasco ganhou em 1945. Aliás, em 1940 e completa 85 anos nesse ano de 2025. Então, muito legal esse novo uniforme que será lançado agora nessa próxima quinta-feira. A informação do Rodrigo Silvério é que a campanha vai lançar um teaser nesse próximo dia 16 que deve contar aí com a participação do Fábio Porchat. Há um rumor para que ele mostre aí, ao torcedor vascaíno os primeiros detalhes desse novo uniforme que será lançado nesta próxima sexta. O Luciano Gondo, o argentino. E, claro, observando aqui as informações, é algo interessante para o Vasco também e para a diretoria observar, apesar da dificuldade de você contratar um jogador desse, pelo valor. Mas, como a gente conhece o Admar Lopes, costurar um empréstimo seria importante, seria interessante, porque o Luciano Gondo pode entrar no radar porque ele segue o perfil das contratações da última janela. O centroavante Luciano Gondo perdeu espaço no Zenit, surge como uma opção interessante para o Vasco. Jovem com grande projeção.
Gondo já teve passagem pela seleção de base e pela seleção principal da Argentina. O Vasco tem uma boa relação com o Zenit e acaba, basicamente, por conta da negociação que tem com o Robert Renan, pode facilitar. O empréstimo pode ser uma alternativa viável para o camisa 9. Ele tem contrato com o Zenit até final de 2028, podendo renovar para 2029. Nós vamos pesquisar e apurar. Temporada 2024-25, 29 jogos, 11 gols e uma assistência. 25-26, 13 jogos, 1 gol e uma assistência. Acabou perdendo espaço, pode ser uma alternativa, uma opção.